A vida pode ser generosa com alguns e brutal com outros. Comigo, ela foi as duas coisas. Construí fortuna, influência e uma segurança que muitos invejam. Mas nada disso evitou que a dúvida se instalasse dentro de mim como uma ferida aberta. Foi essa ferida que me levou a tomar a decisão mais fria da minha vida: fingir paralisia. Um plano arriscado, cruel e silencioso, criado apenas para descobrir se a mulher que chamava de noiva me amava, ou amava o que meu nome carregava. O hospital virou meu palco. A maca, minhas correntes. Meu corpo, embora saudável, precisava parecer fraco o suficiente para que ninguém questionasse. A primeira a surgir na porta do quarto foi ela, a noiva, vestida de preocupação, falando baixo, fingindo carinho. Tudo na medida exata para convencer qualquer pessoa distraída. Só que eu não estava distraído. Cada gesto, cada olhar impaciente para o relógio, cada mensagem que ela escondia com a mão tremendo, tudo formava um cenário que me deixava inquieto. No meio dessa encenação, apareceu a enfermeira. Discreta, de uniforme simples, mãos firmes e olhar de quem já viu o que o dinheiro não compra. Ela não tinha pressa, não media palavras, não precisava provar nada. Apenas fazia o trabalho com um cuidado que me desarmava. Quando ela ajeitava meu travesseiro, parecia que ajeitava algo dentro de mim também. Algo que eu nem sabia que estava fora do lugar. Enquanto a noiva desaparecia pelos corredores para atender ligações cada vez mais longas, a enfermeira permanecia ao meu lado durante horas silenciosas. Era nesses momentos, entre o barulho das máquinas e o cheiro de desinfetante, que comecei a perceber que eu estava olhando para as pessoas de forma errada. A mulher que eu acreditava conhecer se revelava frágil demais. E a mulher que eu ignorei sem motivo mostrava força onde eu menos esperava. Meu plano foi criado para testar uma pessoa. Mas sem aviso, a verdade começou a cair sobre mim como uma revelação inevitável. Eu também estava sendo testado, e a resposta viria daquela enfermeira humilde, não como julgamento, mas como um espelho que eu nunca tive coragem de encarar. A história que você vai ouvir não fala apenas sobre riqueza ou aparência. Fala sobre escolhas que moldam destinos, sobre o medo de amar, sobre máscaras que colocamos para proteger o que mais nos dói. O protagonista desta história é um homem poderoso, admirado, cercado de luxo, mas emocionalmente quebrado de um jeito que o próprio dinheiro nunca conseguiu consertar. Para ele, confiar era perigoso, amar era arriscado, e acreditar nas pessoas parecia um convite para a desilusão. Por isso, quando decidiu testar a própria noiva fingindo estar paralisado, acreditou que estava garantindo sua segurança. Ele só não imaginava o quanto essa decisão iria revelar, não sobre ela, mas sobre ele mesmo. A noiva entrou nesta história como alguém que dizia amar, cuidar e ser presente. Mas no momento em que o acidente aconteceu, sua postura começou a mudar. Gestos pequenos, quase imperceptíveis, mostravam algo que ele jamais teria percebido se estivesse de pé, saudável, vivendo a rotina acelerada dos negócios. Sua suposta fragilidade expôs a fragilidade dela. E aos poucos, a verdade começou a escorrer entre as brechas do comportamento dela. Roupas impecáveis demais para longas visitas, conversas apressadas demais para alguém preocupado, ausências inesperadas que ela tentava justificar com sorrisos tensos. Enquanto isso, a enfermeira, uma mulher simples, com a vida marcada por batalhas silenciosas, começou a ocupar o espaço que a noiva deixava vazio, não com palavras bonitas, não com falsos cuidados, mas com atenção verdadeira, daquela que nasce da empatia, não da obrigação. Ela observava sem julgar, ajudava sem esperar nada em troca, e enxergava não um milionário fingindo paralisia, mas um ser humano vulnerável tentando entender seu próprio coração. E foi aí que algo poderoso começou a acontecer. A diferença entre presença e companhia ficou evidente. A diferença entre cuidado e conveniência ganhou forma.
e a diferença entre amor e interesse se tornou impossível de ignorar. O milionário pensou que descobriria uma verdade sobre a noiva, mas estava prestes a descobrir uma verdade muito mais profunda sobre si mesmo e sobre quem realmente merecia estar ao seu lado. Antes de continuar, deixe seu like e se inscreva no canal. Comente de qual cidade e país você está assistindo, porque sua participação ajuda este vídeo a alcançar ainda mais pessoas. Agora, respire fundo. A história está apenas começando, e o que vem a seguir é ainda mais revelador. O quarto onde ele ficou internado tinha cheiro de éter e paredes brancas demais para alguém acostumado ao luxo. Mas aquilo fazia parte do plano. Ele precisava desaparecer por alguns dias, desaparecer da própria vida para enxergar quem realmente se importava com ele. Deitado na cama, imóvel por escolha, o milionário ouvia cada passo no corredor como se fossem sinais do destino. Um arrastar de sapatos podia ser a noiva chegando, ou indo embora sem olhar para trás. Ele treinara sua mente para suportar a imobilidade forçada, mas não estava preparado para enfrentar o silêncio que tomou conta daquele quarto. Na primeira hora, a noiva entrou. Perfume forte demais, salto alto demais para um hospital. Aproximou-se da cama com um sorriso rápido, mas os olhos não acompanhavam. Ela tocou sua mão com a ponta dos dedos, como se tivesse medo de se conectar de verdade. Sussurrou algumas palavras encorajadoras, mas enquanto falava, seu olhar fugia para o celular, que vibrava sem parar dentro da bolsa. Ele observava tudo em silêncio absoluto, como se a paralisia fosse real. E naquele instante algo dentro dele começou a se contorcer. Quando ela saiu, escorada na porta como quem precisava respirar ar puro após uma encenação difícil, o milionário sentiu pela primeira vez o peso do próprio plano. O hospital, antes apenas cenário da sua mentira, passou a refletir uma verdade incômoda. Talvez ele realmente não conhecesse a mulher que estava prestes a se casar com ele. Talvez o amor que ela proclamava fosse frágil demais para resistir a uma queda, mesmo que essa queda fosse falsa. A enfermeira entrou minutos depois. Passos suaves, olhar atento, mãos ágeis. Não perguntou sobre herança. Não perguntou sobre a noiva. Não perguntou sobre negócios. Ela apenas ajeitou o lençol, checou o soro e perguntou, com uma voz tranquila, se ele precisava de algo. Ele respondeu apenas com o olhar. O plano não permitia fala, apenas sons leves. E mesmo assim ela entendeu. A compreensão dela era quase automática, como se tivesse aprendido a ouvir dores que ninguém verbaliza. Ela limpou o suor da testa dele com uma delicadeza que o desconcertou. Acendeu uma luz mais fraca para que ele pudesse descansar. Verificou o aparelho cardíaco sem pressa, como se estivesse cuidando de alguém que amava. E quando terminou, colocou a mão sobre o braço dele e disse: "Qualquer coisa, eu estou aqui." A frase era simples, mas naquele ambiente, naquela situação, ela parecia ter um peso que ele não esperava sentir. Horas se passaram. A noiva não voltou. Mandou apenas uma mensagem para a enfermeira, solicitando que avisasse se algo grave acontecesse. Quando a enfermeira leu a mensagem, suspirou discretamente e não comentou nada. Mas nos olhos dela havia uma verdade muda que o milionário captou imediatamente. Alguém que ama não delega presença, não delega cuidado, não terceiriza o afeto. No turno da noite, o hospital ficou mais silencioso. A enfermeira, coberta por uma luz amarela suave, entrou outra vez. Trouxe água, ajustou o travesseiro, afastou o carrinho de limpeza para não fazer barulho. Ele observou tudo. Observou o modo como ela tratava os outros pacientes, como oferecia um sorriso sincero à senhora do quarto ao lado, como confortava a moça que chorava por causa de uma cirurgia. Era a mesma mulher que cuidava dele sem saber que estava diante de um homem milionário, acostumado a pessoas que só se aproximam quando querem algo em troca. Ele começou a perceber que não havia farsa no coração dela.
Não havia interesse, não havia cálculo. Havia apenas humanidade, pura, simples e rara. E essa humanidade o desarmava. Ele, que montou um teatro para testar intenções, estava sendo desmontado sem que ela dissesse uma só palavra sobre amor. Quando ela se sentou na cadeira ao lado dele por alguns minutos, descansando os pés cansados, ele sentiu algo estranho. Alívio. Pela primeira vez desde o início do plano, sentiu-se protegido. Não pela mentira que criou, mas pela presença de alguém que não precisava ser perfeita, apenas verdadeira, e isso mexeu com ele mais do que o próprio teste que arquitetara. Naquela noite ele percebeu a grande ironia do destino. Enquanto esperava que a noiva revelasse quem realmente era, a vida lhe apresentou alguém que carregava no peito exatamente o que ele buscava. Não era luxo, não era beleza, não era status, era cuidado, era verdade. Era amor na forma mais silenciosa e impossível de fingir. E pela primeira vez, o milionário temeu falhar no plano que ele mesmo criou. A manhã seguinte começou com o som abafado de passos e bandejas de metal. A enfermeira do turno da madrugada saiu discretamente, deixando o quarto em silêncio. Pouco depois, a porta se abriu devagar e a noiva entrou, segurando o celular na mão como se fosse uma extensão do próprio corpo. Ela se aproximou da cama, ajeitou a franja com pressa e deu um sorriso breve. Um sorriso que parecia mais uma formalidade do que preocupação. Ele observou cada detalhe: o salto alto, a maquiagem impecável, o perfume forte demais para um ambiente de hospital. Nada naquela visita parecia natural. Dormiu bem? Ela perguntou, sem realmente esperar resposta. Ele permaneceu imóvel, como exigia o plano. A noiva tocou sua mão por cima do lençol, mas a pressão era quase inexistente, como se tivesse medo de se envolver por completo. A cada vibração do celular, ela desviava o olhar para a tela, interrompendo o pouco de atenção que tentava fingir. Quando recebeu uma ligação, recuou imediatamente, caminhando até o corredor. A voz dela, abafada pela porta entreaberta, soava animada demais para uma mulher supostamente preocupada com o noivo paralisado. Quando voltou, os olhos estavam diferentes, mais apressados, mais distantes. Preciso resolver umas coisas do trabalho, meu amor. Prometo voltar à tarde. Ele não moveu um músculo. Mas por dentro, uma parte dele reconheceu aquela frase. Ele a ouvira antes, muitas vezes, ditada por pessoas que o cercavam quando dinheiro e poder eram o centro da conversa. Ali, naquela cama, descobriu que a paralisia era o menor problema. O maior era a ausência emocional da pessoa que deveria ficar ao seu lado. Pouco depois que ela saiu, a enfermeira entrou com uma bandeja. Os olhos atentos dela repararam que a comida estava quase intacta de horas anteriores e que ele parecia inquieto apesar da imobilidade. Ela não ficou muito tempo hoje, comentou com delicadeza enquanto ajeitava a mesa ao lado da cama. Ele não podia responder com palavras, mas o olhar disse tudo. A enfermeira percebeu. Ela sempre percebia. Tem gente que fala muito e cuida pouco, e tem gente que fala pouco e cuida muito. Acredite, eu vejo isso todos os dias. A frase dela ficou presa no peito do milionário como um espelho. Ele começou a acompanhar a rotina da enfermeira. Os pequenos gestos, a forma como dobrava o lençol sem fazer ruído, como posicionava o copo de água exatamente no alcance dele, mesmo sabendo que ele não podia pegar. Ela nunca o tratava como inválido. Tratava como alguém que merecia dignidade. E isso vindo de alguém que não tinha nada a ganhar com ele, o tocava mais do que gostaria de admitir. Durante a tarde, a noiva não apareceu. Enviou apenas mensagens rápidas para a enfermeira. Peça para ele não se preocupar, estou resolvendo umas pendências. Pendências. A palavra pesou. O milionário percebeu que ela falava com ele como se estivesse falando com um sócio, não com o homem escolhido para casar.
E quanto mais tempo passava longe dele, mais evidente ficava que aquela falta não era acidental. Era conveniente. À noite, a enfermeira voltou com o mesmo passo leve de sempre. Hoje foi um dia difícil? Ela perguntou enquanto verificava o monitor cardíaco. Ele piscou devagar. O único gesto permitido. Ela sorriu, um sorriso quente e real. Eu sei. Às vezes a vida coloca pessoas ao nosso lado para nos mostrar quem realmente fica quando o resto vai embora. O peito dele apertou. Não pela paralisia, mas porque cada palavra dela parecia lançar luz em um canto escuro do coração dele. Ela sentou na cadeira ao lado da cama por alguns minutos. Tinha olheiras profundas, resultado de noites seguidas cuidando de pacientes mais difíceis do que ele. Mesmo assim, não reclamava. Sabe o que aprendi trabalhando aqui? Ela começou. Que amor nunca pesa. Quando pesa, não é amor. O milionário sentiu o impacto da frase como um golpe direto no peito. Não era poesia. Era verdade. E a verdade nunca falha quando é honesta. Depois que ela saiu, o milionário ficou olhando para o teto. Pela primeira vez duvidou da própria crueldade. Sim, ele havia planejado tudo para testar a noiva. Sim, fingiu uma condição grave. Mas agora começava a perceber que o plano não revelava apenas sobre ela. Revelava sobre ele também. Sobre o medo de amar. Sobre a necessidade de controle. Sobre a solidão que tentava mascarar com dinheiro e poder. Ele fechou os olhos. A imagem da noiva saindo apressada se misturava com a imagem da enfermeira ajeitando seu travesseiro. A diferença entre as duas era tão gritante que parecia impossível ignorar. E naquele instante, ele entendeu uma coisa pela primeira vez. Às vezes, é a pessoa que entra na sua vida sem alarde que revela a verdade sobre tudo, até sobre o seu próprio coração. Na manhã seguinte, o milionário despertou com a sensação estranha de estar vivendo duas realidades. De um lado, a farsa que criou, a imobilidade, o silêncio, a mentira que sustentava o teste cruel. Do outro, algo que surgia sem aviso, algo que ele não planejou. A presença constante da enfermeira. Era como se ela preenchesse o quarto com um tipo de cuidado que ele nunca recebeu. Nem da noiva, nem de ninguém que tivesse se aproximado dele por conveniência. E isso começava a rachar seu plano, empurrando-o para um lugar que não sabia lidar, a verdade. A noiva apareceu perto do meio-dia, atrasada com os cabelos impecáveis e o mesmo perfume forte que denunciava que não viera direto de casa. Ela entrou no quarto olhando mais para o reflexo no visor do celular do que para o homem na cama. Espero que esteja melhor, disse ajeitando a bolsa no ombro. Ele manteve o olhar fixo nela, observando cada gesto. Nada nela parecia pesar pela situação. Não havia cansaço, não havia marcas de preocupação, não havia nenhum sinal de que as noites fossem difíceis sem ele. Hoje à noite tenho um compromisso que não posso desmarcar. Ela continuou, tocando levemente o braço dele. Mas prometo que volto amanhã. Foi aí que ele percebeu o detalhe que antes ignorava. Ela falava com ele como quem fala com alguém que não tem alternativa. Era como se estivesse confortando uma obrigação, não um noivo. Quando saiu, a porta fechou com um clique suave, mas o som ecoou dentro dele como um estalo que confirma aquilo que você tentou negar por tempo demais. Minutos depois, a enfermeira entrou. Ela percebeu algo no ar. Era sempre assim. Os olhos dela passearam pelo quarto, reparando no copo de água ainda cheio, nos lençóis intactos, na expressão endurecida dele. Ela veio? Perguntou com cuidado. Ele piscou uma vez devagar. A enfermeira suspirou. Entendi. Não era julgamento. Era compreensão. Uma compreensão que doía mais do que qualquer crítica. Ela se aproximou da cama, ajustou o soro e passou um pano úmido na testa dele. Você sabe, as pessoas mostram quem são quando ninguém está olhando, disse, e você está enxergando mais do que gostaria.
Era isso. Era exatamente isso. Ele estava enxergando. E o que via, o destruía. Durante aquele turno, a enfermeira precisou atender outros pacientes. Ele ouviu seus passos indo e vindo pelo corredor, ouviu sua voz acalmando uma criança, ouviu sua risada leve falando com um idoso que reclamava da sopa. Tudo isso se infiltrava nele como uma verdade silenciosa. Aquela mulher tinha um coração que não podia ser comprado. Era alguém que amava sem fazer alarde. Amava sem querer nada em troca. Tudo o que a sua noiva não conseguia demonstrar. Quando ela voltou para o quarto dele no final da tarde, tinha olheiras e cabelos presos às pressas. Mas o sorriso era o mesmo de sempre. Simples, sincero, cheio de vida. "Vamos ajustar seu travesseiro?" perguntou. Ele piscou 2 vezes, sinal que ela já tinha aprendido a interpretar como sim, sabe? Ela continuou enquanto ajeitava a cama. Às vezes a vida usa quedas para mostrar quem fica ao nosso lado. Ele sabia que ela não estava falando por falar. Era experiência. Ela via aquele tipo de abandono todos os dias. Mas naquele momento a frase parecia feita sob medida para ele. A enfermeira então puxou a cadeira e sentou-se ao lado dele, num gesto natural. "Posso te contar uma coisa?" perguntou. Ele piscou. "Quando meu pai ficou doente, minha mãe não saiu do lado dele nem por 1 minuto, mesmo quando ele não reconhecia mais ninguém." Ela continuava ali. Um brilho surgiu nos olhos dela. "Eu cresci achando que amor era isso, permanecer, mesmo quando dói, mesmo quando cansa." As palavras dela atravessaram o milionário como se abrissem uma porta dentro do peito dele. Uma porta que ele trancou há muitos anos. Enquanto ela falava, ele percebeu algo importante. A enfermeira não estava ali tentando impressioná-lo. Não estava tentando ganhar nada. Não estava tentando competir com a noiva. Estava apenas vivendo a verdade que carregava dentro de si. E essa verdade passou a iluminar algo que ele sempre evitou encarar. Ele mesmo não sabia mais o que era amor verdadeiro. Tinha medo. Tinha desconfiança. Tinha um coração educado a se proteger. Mas pela primeira vez, desejou aprender. Quando a enfermeira saiu para buscar um novo curativo, o milionário ficou olhando para a porta fechada. A noiva tinha passado minutos, ela, horas. A comparação era inevitável. E naquele instante, ele reconheceu o que antes achava impossível. O teste que criou para revelar a verdade sobre a noiva estava revelando, na verdade, a falta de verdade dentro do próprio relacionamento. E o plano que parecia tão perfeito, agora estava se despedaçando, porque a vida estava mostrando que a mentira mais cruel não era a paralisia. Era o amor que ele acreditava possuir. E nunca teve. A noite caiu pesada sobre o hospital, espalhando sombras longas pelos corredores silenciosos. A enfermeira havia terminado seu turno e saído com um aceno discreto, deixando atrás de si um rastro de calma que ele sentiu falta imediatamente. O milionário ficou sozinho no quarto, observando o teto e sentindo um peso crescente no peito, como se a mentira que inventou começasse a cobrar seu preço. A farsa parecia simples antes. Fingir paralisia para testar a noiva. Mas agora, cercado de silêncio, percebeu que estava prestes a ser esmagado pela própria armadilha. Por volta das 10 da noite, a porta se abriu devagar. Ele esperou ver a enfermeira retornando por algum motivo. Mas não era ela. Era a noiva. Maquiagem intacta. Vestido elegante demais para o horário. Perfume forte demais para aquele ambiente. Ela entrou como quem visita um conhecido, não o homem com quem prometera compartilhar a vida. "Vim ver como você está", disse sem emoção na voz. Ele permaneceu imóvel, como o plano exigia. Ela se aproximou apenas o suficiente para que uma câmera não flagrasse a distância emocional entre os dois. Ela sentou-se, cruzou as pernas e ficou rolando o celular.
Não perguntou sobre dor, não tocou sua testa, não arrumou os lençóis. Amanhã tem um evento importante. Não posso faltar. Justificou ainda encarando a tela. Ele observava tudo. Cada gesto frio. Cada olhar entediado. Cada frase curta que escapava sem nenhum afeto. A enfermeira tinha razão. Amor não pesa. Mas naquele momento, a ausência da noiva pesava mais do que qualquer imóvel que ele tivesse comprado. Quando a noiva recebeu outra ligação, levantou-se às pressas e saiu do quarto para atender. A porta ficou entreaberta. E foi através daquela pequena fresta que o milionário ouviu algo que nunca deveria ter escutado. Claro que eu vou, amor. Ele está daquele jeito, não deve durar muito. A frase caiu sobre ele como gelo. Amor. Não era para ele, era para outro. O não deve durar muito. Soou como a sentença final que o colocou diante da verdade que negou por meses. O milionário fechou os olhos com força. O coração acelerou tanto que o monitor ao lado disparou alarmes. A noiva voltou assustada, mas o susto durou apenas alguns segundos, até ela perceber que o alarme ia parar sozinho. Que susto! Disse sem emoção. Achei que ia ter que chamar alguém. Sem perceber, ela expôs uma verdade cruel. Não havia amor. Havia conveniência. E conveniência não sustenta ninguém quando o destino desaba. Quando ela saiu, pela primeira vez ele desejou que pudesse levantar da cama, tirar o colar cervical falso e expulsá-la dali. Mas não podia. Não ainda. O plano precisava terminar. Precisava ver até onde ela iria. E, principalmente, precisava entender o que a vida estava tentando mostrar a ele através daquela farsa. Era como se a mentira tivesse puxado outras mentiras, revelando segredos que ele nunca teria enxergado se estivesse vivendo sua rotina normal. Sempre ocupado demais, sempre distante demais. Minutos depois, uma enfermeira substituta entrou para checar os aparelhos. Era jovem, recém-contratada, e não tinha o olhar sensível da outra. Sua noiva estava aqui, né? Comentou. Ela passou apressada pelo corredor. Ele piscou uma vez. A enfermeira deu um sorriso breve. Ela deve estar muito preocupada. A frase, ainda que dita com boa intenção, o atravessou como um espinho. Ela não sabia, mas ele sabia. E saber doía mais do que fingir uma paralisia. Assim que a enfermeira substituta saiu, ele ficou novamente sozinho. O quarto parecia maior, mais frio, mais silencioso. Como se fosse uma caixa vazia refletindo a vida que ele construiu com escolhas erradas. Ele se deu conta de algo que nunca admitiu. Não confiava na noiva porque, no fundo, sabia que não havia motivo para confiar. E agora tinha a prova. Tinha escutado com os próprios ouvidos. O amor dela era uma fantasia tão falsa quanto sua paralisia. Quando fechou os olhos, o rosto da enfermeira verdadeira surgiu em sua mente. O olhar atento, o cuidado genuíno, o sorriso cansado mas sincero. Ela tinha permanecido onde a noiva fez questão de ir embora. Ela havia enxugado seu suor, trocado seu curativo, ajustado sua postura, falado com ele mesmo quando achava que ele não podia entender. O contraste era devastador. A mulher que nada tinha a ganhar havia sido mais presente do que a mulher que tinha tudo a perder. E naquele instante, ao encarar a verdade sem filtros, o milionário entendeu que o plano que criou, cruel, frio e calculado, estava prestes a revelar uma segunda verdade ainda maior. Uma verdade que viria não da noiva, mas da enfermeira. Porque o amor verdadeiro não precisa de teste. Ele nasce no silêncio. Ele permanece quando o resto vai embora. E ele já estava ali, caminhando ao lado dele há dias, sem que ele percebesse. A madrugada avançava devagar quando a porta do quarto se abriu novamente, mas desta vez não era a noiva. Era a enfermeira. O ar parecia mudar quando ela entrava, como se o hospital inteiro respirasse mais devagar. Ela percebeu imediatamente que ele estava inquieto.
Chegou perto, tocou sua mão e sentiu a tensão rígida no corpo dele, mesmo sob a falsa paralisia. Aconteceu alguma coisa? Perguntou em voz baixa, como quem pergunta para alguém que ela realmente quer ouvir. Ele piscou 2 vezes, o gesto que ela aprendeu a identificar como sim. E no olhar dele havia um pedido silencioso que ela entendeu, sem esforço. A enfermeira ajeitou a cadeira ao lado da cama e sentou-se, aproximando o rosto do dele. Quer conversar assim, do seu jeito? Perguntou. Ele piscou novamente. Então vamos lá. Eu escuto. Foram minutos em silêncio, mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de sentimentos presos, cheio de confissões que não podiam ser ditas em voz alta. Ela segurou a mão dele, sem medo, sem nojo, sem pressa. Era um gesto simples, mas que atravessava qualquer armadura que ele tivesse construído ao longo da vida. Sabe? Ela começou. Às vezes a vida mostra a verdade de maneiras estranhas. A gente acha que perde algo, mas na verdade está sendo livrado de coisas que nunca foram nossas. Ele desviou os olhos e ela percebeu a sombra de dor ali. Sua noiva não veio hoje, né? Uma piscada. Nem ontem? Outra piscada lenta. Ela suspirou, mas não fez cara de pena. Amor não desaparece quando a vida fica difícil, disse. Só o interesse faz isso. Ela levantou para pegar uma toalha úmida e limpou suavemente o rosto dele. Depois ajeitou o travesseiro, recolocou as cobertas, endireitou o soro. Tudo com uma delicadeza quase maternal, mas sem infantilizá-lo. Ele observava cada movimento com uma mistura de vergonha e gratidão. Vergonha por ter criado aquela mentira. Gratidão por ela continuar lá dentro, mesmo sem saber que ele não precisava de nada daquilo. E quando ela terminou, inclinou-se novamente. Se quiser chorar, pode, disse. Ninguém aqui vai te achar fraco. Os olhos dele marejaram pela primeira vez desde que entrou naquele hospital. Não pelo plano, não pela noiva, não pela mentira. Mas porque alguém, enfim, viu sua dor sem que ele precisasse esconder. A enfermeira apertou sua mão. Sabe o que eu aprendi cuidando das pessoas? Ela disse. Que a verdade aparece nos pequenos gestos. E você merece alguém que fique quando tudo desaba. Não alguém que sai correndo quando não pode mais usar você. A frase entrou nele como um remédio, amargo, mas necessário. A enfermeira então se levantou e abriu a cortina. A luz suave da madrugada invadiu o quarto, iluminando o rosto dele. Você está vivo, ela disse. E isso já é uma vitória. Falou com uma firmeza tão sincera que ele sentiu algo dentro de si se recompor. Porque ela não falava com o milionário. Falava com o homem, com o ser humano, com alguém que precisava ser visto, não servido. Horas depois, quando a chuva começou a bater na janela do hospital, a enfermeira voltou com uma manta extra. Está frio, explicou. Não quero que você passe a noite gelado. Ele piscou 2 vezes, como se agradecesse. Às vezes, ela continuou. A vida manda pessoas inesperadas para nos lembrar que ainda existimos. E quando ela colocou a manta sobre ele, seus dedos roçaram de leve no braço dele, provocando um arrepio. Não era paixão. Era algo mais profundo. Reconhecimento. Antes de sair do quarto, ela olhou para trás. Não importa o que esteja vivendo. Alguém aí fora vai te amar pelo que você é, não pelo que tem. A frase ecoou nele por minutos longos. Porque pela primeira vez, alguém falava com ele sem se preocupar com o sobrenome dele, com o patrimônio, com o status. Era apenas um homem precisando de verdade. E ela lhe ofereceu isso, sem saber. Quando a enfermeira deixou o quarto, o milionário ficou olhando para a porta que ela fechou. A verdade começou a se rearranjar dentro dele. A mentira que criou parecia agora tão pequena perto da revelação que crescia dentro do seu peito. Ele havia passado anos entregando seu coração a quem nunca quis segurá-lo.
e havia ignorado alguém cuja simples presença fazia seu mundo inteiro respirar diferente. Ao amanhecer, ele tomou a decisão mais difícil desde o início do plano. Iria revelar tudo, contaria a verdade, assumiria a mentira. Correria o risco de perder o respeito da única pessoa que realmente enxergou seu coração. Mas precisava fazer isso, porque agora ele sabia. Não era a paralisia que o prendia, era o medo. E a enfermeira foi a única pessoa que conseguiu fazê-lo sentir vontade de viver fora daquela cama. A revelação aconteceu numa manhã silenciosa, quando o milionário pediu para falar com a enfermeira a sós. Com a voz fraca, mas o olhar firme, contou a ela toda a verdade. A paralisia falsa, o plano cruel, o teste para a noiva. Cada palavra parecia pesar toneladas, mas ele continuou, porque pela primeira vez queria ser honesto com alguém. A enfermeira ouviu tudo em silêncio, sem interromper, sem afastar o olhar. E quando ele terminou, ao invés de julgá-lo, respirou fundo e disse: "Agora você está falando como um homem, não como um milionário." Aquilo o desarmou completamente. A noiva, quando soube da farsa, reagiu com indignação. Não porque havia sido testada, mas porque o plano revelava o que ela tentava esconder, que nunca esteve ao lado dele de verdade. Ela foi embora tão rápido quanto entrou na vida dele, sem lágrimas, sem arrependimento, sem luta. Já a enfermeira continuou ali, não por obrigação, não por pena, mas porque via um homem machucado tentando se reconstruir. E isso exigia coragem, não riqueza. Com o tempo, o milionário percebeu que a maior descoberta daquela mentira não foi sobre a noiva. Foi sobre ele mesmo. E foi sobre a mulher que, com mãos cansadas e coração sincero, ensinou-o que amor não se testa, se reconhece. E que, às vezes, a pessoa que chega em silêncio é exatamente quem a vida escolheu para curar tudo o que a gente sofreu.